Estamos então na série Perguntas e Respostas e nós estávamos falando sobre visualização. Visualização funciona? Funciona, mas você tem que fazer do jeito certo. Porque eu postei agora uma técnica também sobre visualização e conversas no astral, bem legal. Vão lá e assistam. Quando você quer resolver alguma coisa com alguém muito difícil, você tem uma conversa muito difícil com alguém, você pode fazer uma reunião com essa pessoa um dia antes no astral, durante a noite, tá? Isso dá para fazer. E você pode, por exemplo, assim, você tem uma coisa para resolver no dia seguinte difícil, com ex-marido, ex-mulher, com um cliente difícil, assim, ou alguma coisa que te desafie, você pode fazer a reunião com ele um dia antes, contanto que você peça autorização para o seu mentor, para o mentor da pessoa, e leve proteção espiritual, tá? E aí, na noite anterior, antes de dormir, você vai se visualizar conversando com essa pessoa, expondo o seu ponto de vista, ela vai expor o dela, e aí vocês vão conversar, e no dia seguinte vocês vão conseguir ter a reunião física de uma forma muito mais com resultado bom para os dois. Isso não é uma visualização normal, isso é acesso de segredos de ocultismo, poderiam ser chamados de segredos de ocultismo, mas na verdade todos nós saímos do corpo durante o sono, né? E a gente pode sempre escolher aonde a gente vai. Eu sempre digo para minhas filhas que elas sempre têm que dormir em paz, em tranquilidade, bem, felizes. E vocês sabem, isso eu acho que é comum nas crianças, eu já cortei no chão violeta, normalmente antes de dormir as crianças começam a dar aquela resmungada, porque o cortisol delas, elas estão com sono, elas não sabem o que fazer, aí elas se sentem incomodadas e aí elas começam a dar piti. Não, já corto, queima a chão violeta, né? E eu sempre digo para minhas filhas que a hora de dormir é sagrada, que elas têm que estar bem. Por quê? Porque elas saem do corpo durante a noite, né? E depende de como tá o estado de espírito da gente antes de dormir, a vibração que a gente tá, a frequência que a gente tá antes de dormir, faz com que a gente vá, acesse lugares diferentes, né? Então, sempre antes de dormir, por isso que eu indico sempre a fazer as meditações antes de dormir, o EFT antes de dormir, o Ho'oponopono antes de dormir, porque são técnicas que vão elevar a tua frequência e te ajustar ao teu projeto divino original. Nós temos um projeto divino original para nossa vida aqui. Ela tem um projeto da divindade. E se a gente consegue se ajustar o quanto antes a esse projeto, antes a gente consegue realizar as coisas que a gente veio realizar nessa terra e a gente se sente satisfeito com a vida, feliz com a vida. E não aquela coisa de incompletude eterna, de que não importa que tu faça, nada dá certo, nada te faz feliz. Sabe aquelas pessoas assim que já fizeram todas as técnicas do mundo e não resolvem nada? Aquelas pessoas que já tiveram tudo, já perderam tudo e nunca foram felizes. Então, tu tem que entender que para tu ser feliz, tu precisa cumprir a vontade de Deus para tua vida. Resumindo, é isso. Enquanto tu não cumprir a vontade de Deus para tua vida, tu não vai ser feliz. E isso é terrível pro ego. Eu postei um vídeo hoje também no professor Hélio Couto falando sobre o que é iluminação espiritual. O que é iluminação espiritual? É saber que tem outro ser além de você, dentro de você. E que ceder para esse ser que tem dentro de você, além de você, que é o seu ego, que é uma ilusão, mas que tu acha que é verdadeiro, porque é quem tu vive, é a tua personalidade, né? A pessoa que vive hoje em ti é o ego, não é você. É um personagem. Você não vive a verdade. Você não vive a sua verdade. Você vive um personagem criado a partir das experiências que você teve, né? Em outras vidas, das crenças que você carrega, das coisas que você experimentou. E esse personagem acha que é seu dono, acha que é você. Quando a gente fala em termos de criação, eu já falei para vocês que tudo aqui que a gente vive é paródia da criação, é paródia da realidade. O que é uma paródia? É uma, por exemplo, na música. Tu pega a música original e tu põe uma outra letra naquela música. O que a gente vive aqui é uma paródia da realidade. Então, a realidade é parecida com isso aqui, só que aqui a gente vive outro contexto.
Aqui a gente vive uma sensação que para nós é real, totalmente real, uma realidade, para nós é realidade de separação. A gente vive a separação, ninguém é grudado. Nem os grudados, eles têm mente diferente. Entende? Então é sobre isso. Aqui a gente vive a realidade, entre aspas, da separação, que é uma ilusão. Então, a partir daí, tudo que a gente fez ou deixou de fazer aqui é ilusório. Só que isso não é uma coisa que a gente tem que pensar sobre, isso é uma coisa que a gente tem que ver que é assim, experimentar a vida assim e agir na vida assim. Porque tu só vai viver na realidade quando tu viver em Deus. Porque essa é a única realidade. Tudo aqui é ilusório, absolutamente tudo, mas tem manifestação, experiência física. Então parece muito real. O que Deus quer para nós? Ele quer que a gente viva a consciência divina na experiência física. Ele não quer que a gente saia da experiência fisiológica ou física e perispiritual. Porque eu falo para encarnados e desencarnados, que eu sei que meus vídeos passam no astral. Então, a gente vive a experiência na fisicalidade e no astral. São experiências físicas, só que uma é física fisiológica, né? A gente precisa comer, precisa ir ao banheiro, precisa tomar água, precisa respirar. Espírito não precisa nada disso, né? Espírito eu digo no astral. Não estou falando do espírito divino em nós, do corpo 7, não estou falando disso. Não estou falando da centelha divina, agora eu estou falando de um espírito material, que não é fisiológico, tá? Gente, nós temos 7 corpos. 7 corpos foram necessários para nos reduzir de centelha a seres humanos. 7, tá? 7. 7 corpos foram necessários para nos reduzir ao que nós estamos manifestando hoje. 7 corpos de redução, de organização para que a gente existisse e funcionasse aqui nesse mundo, tá? 7 corpos. Quando a gente consegue alinhar esses 7 corpos e viver em ressonância com a vontade divina dentro de nós para a experiência humana nos 7 corpos, os desencarnados não têm o corpo físico, mas todos os outros eles têm. Eles têm 6. E eles têm a manifestação de um outro corpo. Olha o que eu estou recebendo agora da graça. Na verdade, eles têm os 7 corpos, só que em vez de ser o corpo físico fisiológico, é o físico perispiritual, tá? Então é a mesma fisiologia, são 7 corpos, os desencarnados também têm. Só que a gente tem o físico fisiológico, eles têm o físico perispiritual. Por quê? Por isso que tem alguns espíritos que sentem dor, que sentem fome, que sentem necessidades quase fisiológicas, tá? Então isso também existe, foi me falado agora pela graça. O que eu quero que vocês entendam é que tudo isso é você. Sim, tudo isso é você. Mas você pode escolher entre os seus 4 corpos inferiores dominarem a tua vida e você vai ter uma vida de separação e manifestação na separação e você nunca vai conhecer Deus se você ficar só aí. Só que isso é impossível porque todos nós estamos dentro de Deus e Deus está dentro de nós e Ele fala com nós o tempo todo. Mas se você não quiser sair da experiência dos 4 corpos inferiores, você não vai experimentar Deus. Você só vai experimentar Deus quando você conseguir abrir mão de tudo aquilo que você acredita que você é nos 4 corpos inferiores, que é físico, energético, emocional e as crenças. Quando você se libertar disso aqui, você consegue abrir para acessar corpos superiores em você. Então, a iluminação espiritual é saber que Deus está dentro de você por fisiologia, porque são os teus corpos. Você é Deus em manifestação, porque a constituição dos 7 corpos é a constituição do Pai reduzido no Filho. Sacou? Entendeu? Deu para perceber o que é isso? Ai, Ana, não entendi muito bem. Então vem pro meu ritual que eu vou te explicar bem direitinho.
Vou desenhar os 7 corpos, explicar um por um, depois a gente vai pro tratamento. Porque se você não entender isso, você nunca vai entender nada sobre você. Autoconhecimento não é saber do que tu gosta, do que tu não gosta. Porque saber do que tu gosta, do que tu não gosta, porque tu faz o que tu faz, é conhecer a tua personalidade. E conhecer a nossa personalidade, gente, não leva a gente para lugar nenhum. Que diferença faz você dizer assim, agora você diz não e continua tudo no ego? Que diferença você saber que você gosta de açúcar e não de sal no café? Ai, agora eu me conheço, eu sei que eu gosto de açúcar e não de sal no café. Que diferença faz? É tudo a tua personalidade humana, gente, não faz diferença nenhuma. Tu quer evoluir? Evoluir a gente tá falando dos 4 corpos inferiores. Ascensionar, aí nós estamos com outro tipo de conversa. Lembrar quem você é, nós estamos com outro tipo de conversa. Aí é autoconhecimento verdadeiro. Porque autoconhecimento no mundo, gente, sinceramente, não serve pra nada. Saber que você gosta de ser loira ao invés de ser morena não faz diferença nenhuma. É a mesma coisa os conhecimentos do mundo, gente, não servem pra nada. Tu pode se achar muito importante porque você sabe tudo. Eu vejo aquele... Gente, um exemplo bem bom pra dar isso. Tinha um filósofo, vocês sabem que tem 2, 3 filósofos brasileiros mais famosos, o Karnal e mais 2, 3 que eu não tô lembrando o nome. E um deles estava conversando com um grupo de jovens. E ele dizia, você sabia que isso significa isso, vem de não sei aonde, de não sei o quê. Ele disse, não sei, não quero saber, não serve para nada essa informação. E o cara ficou meio assim, sem reação. Mas, gente, para que tu precisa saber tudo isso? As crianças têm razão. Para que te serve um monte de conhecimento do mundo? Para você ser sábio? Isso não te torna sábio, isso te torna uma biblioteca ambulante. Para que tu precisa tanto conhecimento do mundo? Tu precisa te conhecer em Deus, tu precisa conhecer a tua fisiologia, tu precisa conhecer os seus 7 corpos, tu precisa trabalhar com os teus 7 corpos, tu precisa saber em que corpo tu tá em cada momento do teu dia. O que tu tá fazendo? Agora quem tá mandando aqui é o meu emocional, agora quem tá mandando aqui é o meu racional, agora quem tá mandando aqui são as minhas heranças de vidas passadas e do grupo familiar, agora quem tá mandando aqui é o Cristo em mim, agora quem tá mandando aqui é o próprio Deus, que é o teu corpo 7 que tá manifestando nesse momento. Agora, se você não sabe nem quando é noite, quando é dia, mas sabe toda a matemática do mundo, a filosofia do mundo, a história do mundo, o que adianta? Entende o que eu tô querendo dizer? Conhecimento por si só não serve para nada. Ele só conhece quando ele te aproxima da realidade em Deus. Só. E eu não tô dizendo que não é para vocês estudarem no mundo. Se vocês entenderem isso, é porque vocês não entenderam nada. Estuda no mundo, sim. Agora, estuda coisas que vão te fazer evoluir em autoconhecimento divino, da realidade. E não em autoconhecimento, saber o que tu gosta e o que tu não gosta. Porque, gente, o que tu gosta e o que tu não gosta é o teu ego. Tu vai ter que abrir mão de tudo que tu gosta ou que tu não gosta para fazer a vontade de Deus na tua vida, filho. A não ser que não seja necessário. Mas tu tem que estar disposto a abrir mão. Eu gosto de banana, mas eu vou abrir mão de banana porque não quero. Não é vontade de Deus que eu coma banana. Claro que isso é ridículo, gente. Eu estou dando um exemplo ridículo. Mas tem coisas que o teu ego gosta que não é a vontade de Deus para tua vida. Aquele negócio que o professor Elicoto disse. Tu, em vez de ir pra aula na faculdade, tu vai pro bar beber. Quem quer ir pro bar beber em vez de ir pra aula é o ego. Quem quer ir pra aula é a centelha divina, mas tu escolhe fazer a vontade do teu ego. Se tu tem autoconhecimento, tu vai ver, olha, a minha centelha quer ir pra aula. Não vou dizer que tu não pode ir depois da aula ir pro bar tomar uma cerveja. Entendeu? Porque Deus não tem nenhuma restrição em relação a essas coisas. Deus não tem nenhuma restrição a nada. Se ele tivesse alguma restrição, ele não teria feito. Agora, tu precisa escolher o que tu quer. Deus não te limitou. Deus não fez nenhum filho limitado. Ele não te fez limitado. Ele não fez nenhum filho limitado.
Então escolhe o que você quer. Você quer fazer a faculdade de Direito, ser uma advogada? Você se imagina fazendo a faculdade de Direito? Você se imagina recebendo o teu diploma de graduado em Direito? Você se imagina tirando a OAB? Mas se você não fizer o vestibular e não for, ou não sei se ainda tem vestibular, mas se você não for para a faculdade estudar, não vai adiantar nada visualizar. É o que eu tô te dizendo. Tu quer um carro novo. Tu quer um carro novo, aí tu te visualiza no carro novo, te visualiza no carro novo. Mas você não faz absolutamente nada para ter o carro novo. Tu vai ter? Tu te imagina advogada, tu te imagina advogado. Vai vir alguém te dar um diploma de direito? Não vai, tu tem que ir pra faculdade. Então, tu te imagina no carro novo, tu te imagina no carro novo, tu vai receber da graça meios para chegar a ter aquele carro novo. E sim, às vezes pode ser um presente de alguém, mas você vai ter meios que a graça vão te trazer para você ter aquele carro novo. E aí você vai executar o projeto da graça em você para ter aquele carro novo. É assim que funciona, gente. Então não existe esse negócio de só ficar visualizando, imaginando e não pensando nada negativo e você acessar algum tipo de coisa na divindade. Isso não existe. O Jung já dizia, não se ilumina vendo figuras de luz. Eu vou acender as luzes aqui em casa e falar isso, que acho que o sol baixou. Ninguém se ilumina vendo figuras de luz, amores da minha vida. Absolutamente ninguém, queridos. A gente se ilumina, sim, vendo as figuras de luz e nos tornando luz, iluminando a nossa sombra. Eu acho que esse foi o melhor exemplo que eu já vi em toda a minha vida. E olha que eu estudei muita gente, inclusive o Amit Goswami, o professor L. Couto, entre outros, sobre visualização. Você nunca vai encontrar um exemplo melhor. Esse vai ser o exemplo quando se falar em visualização. Você pode se visualizar se formando em Direito, recebendo a OAB, mas se você não cursar o curso de Direito, não ir para todas as aulas e ser aprovado, você não se forma em Direito. E pode visualizar por uma vida inteira. Todos os dias, dia e noite, pode estar com a frequência nas alturas que você não se forma em Direito. Tá bom? Então, visualização é exatamente isso, tá? Você pode se visualizar no carro novo, na casa nova, no casamento que você quer. Mas se você não faz nada, absolutamente nada, para que a sua centelha te mostrar para fazer, para chegar aquele carro novo, para chegar aquele casamento perfeito, para chegar aquele diploma em direito, você não vai materializar nada. Se você só ficar imaginando o corpo dos sonhos, mas se você no mundo não for para uma academia, não se alimentar melhor, não tomar água, não fizer uma atividade física, você não vai ter corpo dos sonhos. E sim, gente, eu tinha umas rugas bem aqui assim, ó. Eu tava falando isso ontem pra Gabi. Eu passei o Cicaplast Balm, que é um hidratante normal, que eu sempre usei de noite antes de dormir. Normal, tá? Um hidratante normal, não é anti-rugas, não é nada. E eu determinei a perfeição, tá? No dia seguinte eu não tinha mais nenhuma dessas rugas assim traçadas. Eu ainda tenho, né? Eu tenho 43 anos, eu não sou bebê. Mas aí eu vou fazer uma plástica assim pra dar um jeito. Mas eu poderia resolver sem plástica se eu quisesse. Dá pra fazer sim. Eu resolvi esse negócio dessas rugas assim. Umas ruguinhas bem fininhas assim, ó. Que eu tinha. De uma noite pra manhã. De noite eu fiz isso, de manhã eu acordei sem. A gente não faz mais porque a gente não acredita que é possível. Naquele momento eu acreditei que era possível e eu fiz isso. Já eu não acreditava que minha pálpebra poderia sair aquela sobra de pele que tinha sem a cirurgia. Então eu fiz a cirurgia de pálpebra. Mas se eu acreditasse, pode ter certeza que eu conseguiria. Então é isso que eu quero dizer pra vocês. O que você acredita que é possível, é possível. E você não acredita que alguém vai te mandar um e-mail te dando uma Ferrari. Então não vai acontecer.
sabe? E não fica perdendo tempo tentando fazer isso. Pede pra graça qual é o teu projeto. Pede pra graça qual é o teu projeto. E faz o projeto da graça. Entende, meus amores? Que horas vai ser o ritual e que dia vai ter o encontro 2? O ritual vai ser dia 25 de abril, sábado que vem, às 7 horas da manhã, para que todo mundo esteja liberado no máximo até às 10, tá? Que aí tu pode ir pro teu dia fazer as coisas que tu tem para fazer, é às 7 horas da manhã. E o segundo encontro vai ser uma semana depois, no mesmo horário, tá bom? E aí vai ser bem curtinho, de 1 horinha por aí só. Só vou fazer, ver se precisa mais alguma aresta, parando alguma aresta só, tá? Na verdade, o segundo encontro a gente só vai fazer o quê, amores da minha vida? A gente vai fazer a programação dos próximos 10 anos da tua vida, tá? Então, nós vamos fazer o ritual dia 25, a gente vai reinstalar o projeto divino da graça no dia 25, a vontade de Deus para tua vida no dia 25. E aí você vai ter uma semana de sonhos, de meditação, de receber da graça, o que a graça, que é como você vai se ver daqui a 10 anos. E a gente vai fazer a instalação dessa programação para os próximos 10 anos ali, tá? O preço, Gabi, é 695, tá? E os meus alunos de ritual têm 50% de desconto, vocês já sabem disso. E vai estar lá no grupo tudo isso, tá? Então, eu vou dar para vocês um tratamento de, no mínimo, 5 mil reais, tá? Por 695. Aproveitem. Aproveitem, porque é por tempo limitado. Sabe o que eu mais recebo de xingão da graça? Você sabe o que é? Que eu vendo muito barato minhas coisas. Eles me xingam por causa disso. Tá? Eles querem que eu ponha R$3.500, R$6.500, que eu valorize isso, porque eles querem que eu trabalhe com pessoas que realmente querem essa mudança, com terapeutas, com pessoas que entendam o valor que tem. Porque tu não entende o valor que tem o que eu te dou pelo preço baixo que eu tô colocando. Tu não entende o valor que isso tem. Então, eles querem que eu coloque o próximo ao valor. Só que assim, gente, sinceramente, nem se eu cobrasse 100 mil reais ia ser um valor digno para isso que vocês recebem em qualquer um dos meus rituais. E tem mentorias ali de 100 e poucos mil, que eu tenho certeza que não entregam nada em comparação ao que você recebe num ritual meu, na minha mentoria. Nada. Vocês não têm noção do que é isso aqui. E aproveito que é a última vez também. Só vou fazer assim, depois eu vou colocar todos os valores que a graça pede para eu colocar. E não é pouca coisa. E não se preocupe que pode ser 10 mil reais qualquer curso meu que você vai conseguir pagar, porque é a graça que paga e a graça que recebe. Então fiquem tranquilos. Quanto a isso, eu nunca me preocupei. Eu nunca tive dificuldade de pagar nenhum curso que eu fiz e paguei tudo no Pix. Nunca comprei um curso parcelado, sempre paguei no Pix. Sempre. Todos os cursos eu paguei no Pix. Eu pedia pro Cristo em mim pagar o curso, se era para eu fazer. E pagou o curso de 6 mil, de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de mil, acho que eu fiz mais de 100. Né? 997. Esses 300 e poucos aí, fiz infinitos. Né? Fiz tudo. Bom, pra vocês verem, meus professores são os melhores, né? Que já pisaram na face dessa terra. Então, só para ter uma ideia. Então, é sobre isso. Qual é o nome do ritual? Reinstalação da consciência divina original. Eu acho que dá para resumir esse nome, né? Até o final da live eu te falo. Mas é isso, a gente vai... reprogramação original. Divina original. Reprogramação divina original. Esse é o nome do ritual, põe aí. Reprogramação divina original. A Gabi deve estar fazendo o material do ritual, gente. Pra me fazer tanta pergunta. Amanhã ela volta
para os Estados Unidos, eu sentia falta, minha amiga. Boa viagem, tudo de bom. Gente, então o que eu quero te dizer é isso. Visualizar funciona? Funciona. Funciona muito. Agora, se tu quiser aprender a visualizar e manifestar instantaneamente, lembra que eu falei para vocês como que a gente conserta o micro-ondas, o ar-condicionado, isso aí, invocando os poderes de Deus. Eu fazia isso na Bahia, gente, e eu nunca tinha lido nada sobre isso. Eu só pensava assim, se eu sou esse micro-ondas, se esse micro-ondas sou eu, se nós aqui na matéria somos átomos, e tudo que Deus faz é perfeito, os meus átomos são perfeitos e o desse micro-ondas também. E aí ele se consertava. Do ar-condicionado, porque 36 graus no inverno a gente não fica, era de noite com o ar-condicionado ligado, né? Então, às vezes, o ar-condicionado pedia arrego, que nem diz, né? E aí eu tinha que eu fazia isso aí. E ele voltou a funcionar. Entende? Se eu sou Deus, meu ar-condicionado é Deus, se nós todos estamos dentro de Deus, e aqui nesse mundo tudo são átomos, os meus átomos são Deus, os átomos dele também são, e como é tudo a mesma coisa, nós somos todos um, eu posso ser esse micro-ondas e me autoconsertar. É uma coisa bem doida. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês entenderem, quando vocês sentirem a totalidade, a unicidade, vocês vão ser diferentes para sempre. Vocês nunca mais vão se sentir separados. Você vai ouvir uma amiga sua conversando com você, falando mal da ex do teu atual. Você vai fazer não sei o quê. E você vai abençoando todas essas pessoas. Você vai fazendo uma transmutação de tudo isso, chamando Cristo em presença e curando esse medo dessa amiga, essa pessoa que, entre aspas, fica incomodando, que é a ex do atual, né? Você vai se tornando um curador instantaneamente. Não é que você quer ser um curador. Isso acontece de forma natural. Todo mundo que fizer o protocolo de cristificação se torna um curador eficiente, um curador espiritual. Não é uma formação terapêutica que ensina a ser curador espiritual, mas isso acontece de forma natural porque mudou o teu estado de consciência. E o teu estado de consciência crístico cura a realidade manifestada errada. Então a doença, o medo, a morte, o sofrimento, incomodar um, incomodar o outro, escassez, essas coisas, elas são erros de programação aqui na Matrix. É um erro de programação, sabe? Tá lá programando, é um erro de programação. Tu só baixa o download da consciência crística, corrige os erros de programação e tudo se resolve. É isso que tu faz. Não é tu que entra no computador e conserta o teu computador. É o aplicativo que tu baixou, o programa que tu baixou. Então é isso que acontece também com o protocolo. Tu faz o protocolo, tu acessou a consciência crística. Aí como é que tu vai fazer? Baixa esse download da consciência crística e vai corrigindo os erros da tua vida e das pessoas ao teu redor. Das antigas gerações, das futuras gerações. É como se você zerasse tudo, todos os karmas, todo o sofrimento, toda a dor e reinstalasse a consciência de Deus original em você, que ele fez, a programação que ele fez para você, para essa vida. Porque tudo aqui são programas, 0 e 1, né? Por isso que eu disse que para Deus não faz diferença se tu anda de Mercedes ou se tu anda de Palio. Não faz diferença para Deus se tu tem carro ou não. Não faz diferença para Deus se tu mora numa mansão, num apartamento, ou se tu nem tem casa. Para Deus não faz diferença nenhuma. Só que quando as pessoas conhecem o Nirvana e chegam ao estágio de iluminação, o primeiro estágio ali, o primeiro estágio já na iluminação, que é o Nirvana, elas abrem mão de toda a programação no mundo, porque elas veem que é ilusório e elas abrem mão disso. Então, por isso que muitos se tornam abnegados. E eu passei também por essa fase. Fiquei 2 ou 3 anos nessa fase. Aí depois me foi pedido, gente, eu demorei 3 anos depois para voltar a ter desejo pela matéria, amor pela matéria. Então, o Nirvana é um estágio da iluminação. Depois disso tem muitos outros.
E eu hoje estou no estágio de quê? De ajudar as pessoas a lembrarem quem são, a lembrarem de Deus, a lembrarem do seu projeto divino original. Reinstalar o projeto divino original. É isso que a gente faz aqui. É isso que a gente vai fazer nesse ritual. Ele vai ser diferente de todos os outros, tá? Ele vai ser bem diferente de todos os outros. E quem comprar o ritual online vai comprar esse ritual e o ritual que a gente fez no mês passado. Vão ser esses dois, tá? Aí fica completo, fica toda a limpeza dessa vida kármica de todo o grupo familiar, iluminação de toda a família, limpeza dessa vida, de vidas passadas. E nesse aqui a gente reprograma e reinstala a consciência divina original. É isso que a gente vai fazer nesse ritual do dia 25, vai ser diferente de todos, tá? Todos, nenhum foi assim nunca. Eu deveria cobrar 5 mil desse ritual. E seria bem barato mesmo. Bem barato. Pensa, reinstalar o projeto de Deus na tua vida, sem os teus atrapalhos. Porque, na verdade, só quem atrapalhou o projeto divino original foi teu ego, né? As tuas escolhas maravilhosas, incríveis, que só ferraram a tua vida. Ai, Ana, por que a gente escolhe errado? Por que a gente escolhe o caminho da dor? Eu vou fazer tudo live sobre isso, respondendo essas perguntas. Mas a gente faz isso porque a gente acha que tá fazendo certo. Tá? Então não se culpem. A gente escolhe o caminho da dor, a gente escolhe o sofrimento, a gente escolhe tudo isso porque a gente acha que tá fazendo certo. Só que a gente tá fazendo certo de acordo com os traumas que a gente tem, com as dores que a gente tem, com o sentimento de que eu tenho que me proteger sozinha, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me proteger, porque não tem ninguém por mim. Então a gente cria tudo isso achando que tá fazendo certo, mas a partir do medo, da separação. E por isso que a gente faz tudo errado, tá bom? Depois desse ritual vai ser uma nova vida. E demora um tempo para tudo isso ser reinstalado, tá? Não é assim do dia pra noite. Deus não vai zerar a tua vida, apagar toda a tua memória, tirar todas as tuas relações no mesmo dia. Então isso tem um processo de 2 anos para ir acontecendo, tá? Exatamente isso que vocês vão fazer nesse ritual. Tem um processo de 2 anos. Aí nesses 2 anos vai sair todo mundo que tiver que sair da tua vida. Vai entrar todo mundo que tiver que entrar na sua vida. Vai sair toda escassez, porque ninguém tem projeto de escassez nessa vida. Vai sair toda doença e vai entrar toda saúde, toda benevolência, tudo que existe de bom. Porque a programação de Deus para todos é bom. Ele não disse tudo que eu fiz é bom. Então, ele fez a nossa programação original e isso é bom. A gente agora vai se alinhar a ela. E vai ser muito bom, né? Vai ser muito bom, gente. Depois vocês façam o protocolo assim que eu lançar. Provavelmente eu vou lançar em junho, no dia do meu aniversário. É o que a espiritualidade vem me dizendo. E a mentoria também. Quem puder fazer a mentoria, faça a mentoria também. Não vai ser barato, tá? A mentoria não é barato porque eu vou trazer segredos até, entre aspas, magísticos, porque aqui na Terra parece magia, mas na verdade são segredos de como se opera milagres, né? Então eu vou trazer essas coisas de como funciona. Eu vou fazer um experimento dentro da mentoria que vocês vão acessar a minha consciência, vocês vão acessar o que eu vejo, para que vocês possam também experimentar, tá? Vocês vão ver as frequências, vocês vão entender o que eu tô falando, não só porque eu tô falando ou desenhando para vocês ou explicando, mas vocês vão entrar e ver as frequências como eu vejo, vocês vão ver isso, vocês vão ver o pleroma, vocês vão ver o corpo de Cristo, vocês vão ver tudo isso na mentoria, vocês vão ter o meu acesso, eu vou me abrir para que vocês possam acessar, tá? Essas memórias. E talvez nós vamos até esses lugares, tá? Com autorização, se todos que fizerem a mentoria estiverem no mesmo grau de evolução, pro final da mentoria a gente vai conseguir ir nesses lugares. Não vai ser o acesso da minha memória, se bem que a minha memória e a tua vai ser a mesma, né? Lá na unificação, mas a gente vai conseguir ir para esses lugares. Vocês vão conseguir visitar esses lugares, ver essas frequências, ver onde elas estão, como é que elas são. E isso é uma clarividência que vocês vão ter. Só que não é uma clarividência de ficar vendo espiritinho.
né? É uma clarividência divina. A gente vai entrar em outra dimensão, a gente vai entrar na realidade. Aí tu vai ver o que é a holografia, tu vai conseguir enxergar a Matrix. E tu vai ver que não é o que eles dizem que é. Não é. Quem fica falando mal da Matrix ou isso ou aquilo da Matrix é porque nunca viu. Nunca viu. Eu vejo muita gente que começa nesse caminho espiritual falando da Matrix. Ah, porque a Matrix isso, a Matrix isso, a Matrix de controle, né? Matrix de controle, não sei o quê. Gente, não é nada disso. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom, lembrem disso. Só que fazem a gente agora, então vamos ter ódio da Matrix. Vamos ter ódio da Matrix, porque ela nos manipula, elas nos isso, vamos sair da Matrix, vamos sair da Matrix. Ai, ai, se não fosse a vontade de Deus, a Matrix não existiria, gente. Não é assim, não é assim. Não é assim. Vocês não entendem as entrelinhas do que está sendo colocado. No próprio filme Matrix é colocado algumas coisas para você pensar. Mas o que tem por trás, o que deu origem a tudo isso é aquela bolinha que Deus pega e põe no saquinho dele e leva. Ou seja, nós estamos seguros em Deus. Isso é uma holografia. Tá? Então, te acalma. Aprende a programar a tua Matrix. A fazer a tua programação dentro da Matrix. Tá? Porque esse é o objetivo de Deus. Que tu aprenda, ele te deu o poder de manifestação. Então aprenda a usar isso para aquilo que você realmente quer na sua vida. E para aquilo que ele realmente quer para sua vida, que está dentro de você. Está dentro de você. Acessa a programação divina original dentro de você. Você precisa acessar essa programação. Porque senão você vai continuar fazendo coisas no mundo totalmente aleatórias que não tem nada a ver com o projeto original da sua vida. Você é uma semente que tem um projeto original, só que no meio do caminho você era uma árvore de maçã e resolve ser uma de manga, e isso vai te dar problemas a vida inteira. Todas as escolhas que você fez na sua vida são por traumas de infância e experiências que você teve que não te agradou e que você não quer passar, ou que você viu alguém que você gosta passando e você não gostaria de passar. Então você não faz as coisas que você faz na sua vida, as escolhas que você tem na sua vida por amor, você faz por medo. E isso é fazer, isso é escolher errado. Isso é trazer sofrimento para sua vida. Por isso que a gente escolhe o caminho da dor, do sofrimento, ao invés do caminho do amor, porque a gente não sabe qual é o caminho do amor. A gente acha que está indo pelo amor. Mas a gente está indo pela dor que a gente sentiu, pela dor que a gente não quer sentir. E aí tá fazendo esse caminho. E qual é o resultado de um caminho que tu quer evitar dor, ou tu tá indo porque te machucaram e aí tu não quer mais fazer a mesma coisa? Tu tá indo pelo caminho da dor, o resultado vai ser dor, gente. Só que você não percebe, eu não percebia. Eu comecei a ver as coisas com clareza, gente, muito depois. Eu fui me rendendo tanto que a minha personalidade desapareceu. E quando a minha personalidade desapareceu na dissolução dos arquétipos, quando isso aconteceu comigo, isso vai estar no meu livro tudo explicado. Quando a minha personalidade desapareceu, eu levei um susto, porque eu digo, meu Deus, essa vida não tem sentido. Nada que tem sentido, porque o que dava sentido era aquilo que eu achava importante. O que eu achava importante era estudar, era trabalhar, era ser uma boa pessoa, era cuidar do corpo, era, né? Essas coisas, era ganhar dinheiro, era ter sucesso profissional, financeiro. Essas coisas que eu achava importante, né? E quando desfez a minha personalidade, nada mais tinha importância para mim. Nada mais, nada, absolutamente nada. Nada tinha importância para mim nesse mundo, nada tinha importância. Porque desfez aquele que tinha personalidade que definia o que era importante e o que não era. E para cada personalidade,
É diferente o que você acha mais importante. Uns acham mais importante viajar, curtir a vida. Outros acham mais importante casar e ter uma família. Outros acham mais importante ter bens materiais. Outros acham mais importantes não ter muitos bens e curtir a vida. Cada um acha uma coisa mais importante, de acordo com a personalidade que tem. Por isso que eu disse que o autoconhecimento da personalidade não serve muito para nada. A gente tem que ter conhecimento da personalidade. Eu só ensino personalidade, gente. Eu só ensino autoconhecimento através dos arquétipos por um único motivo: para dissolver e ser mais fácil de tu ver a tua sombra. E aí, quando tu dissolve todos esses arquétipos, tu vê que a tua personalidade é uma programação e não quem tu é. A tua personalidade não é quem tu é uma programação. E aí tu experimenta todas as outras programações de personalidade para dissolver e usa depois todas elas, quando for necessário. Quando você sai, já disse, você vai para uma festa, você leva Afrodite ou Dionísio. Quando você vai para a cama com seu marido, você leva outra. Quando você vai para o seu trabalho, você leva outra. Quando você está com seus filhos, você leva a mãe. Então, para cada relacionamento, quando você vai sair com as amigas, você leva a Afrodite ou a Perséfone. Você leva a amiga, você leva a Ártemis. Entende? Quando você quer fazer uma aventura, uma mudança na vida, você leva a Ártemis. Então, assim, para cada lugar você vai levar uma personalidade diferente. Você quer botar um negócio, quer fazer um grande negócio, você leva Zeus. Você quer brilhar, você leva Apolo, o deus Sol. Você quer comunicação com as pessoas, vender, comunicação entre inferno e céu, céu e inferno, comunicação entre todos, é Mercúrio. Entende? Então é isso que eu quero dizer para você. Conhecendo essas personalidades, você se experimenta em todas elas e depois você dissolve todas e aí você usa aquela que você quiser. A personalidade ela para ser usada por você e não você se acreditar ser a tua personalidade. A personalidade é que nem uma roupa, tu usa. Mas se tu não conhece, não sabe nem que existe isso. Se tu acha que tu é a tua personalidade, é a mesma coisa que eu achar que eu sou a minha roupa, que eu sou o que eu tô vestindo. É absurdo. Quando a gente tem um pouquinho de conhecimento, a gente vê o quanto é absurdo a gente achar que a gente é a nossa personalidade, gente. É muito absurdo. É absurdésimo. Nem existe essa palavra. Mas é muito absurdo. É muito absurdo a gente achar que é a nossa personalidade, porque a gente não é. Tanto é que todos os arquétipos, você não incorpora os arquétipos, eles já estão em você. Todas as personalidades estão em você, porque você usa todas, mas você usa só uma. Muito antigamente, eu lembro que eu estava fazendo uma viagem para Natal e eu fui lendo um livro de Clifford Geertz. E ele dizia assim, que todos nós viemos programados com a possibilidade de viver 1000 vidas, mas todos nós vivemos apenas uma. Essa era a forma de Clifford Geertz falar, mas na verdade todos nós temos todas as personalidades dentro de nós, mas a gente escolhe só uma para viver e acha que aquela é a nossa personalidade para sempre. E sempre ela é mais certa que a dos outros, porque claro, ela é diferente. E eu sou separado de você, você é separado de mim, somos todos separados, então a minha é melhor. Mesmo quem se acha fraco, acha que a pessoa tem que ser assim, não tem que arranjar conflito, tem que ser fraco. Ele se acha melhor do que aquele que é forte que embate, porque senão ele seria aquele que é forte que embate. Então cada um tem uma parte de um curso de amor que Jesus diz assim, confia em mim, você jamais escolheria ter outra vida. Eu digo, meu Deus, a minha vida era um inferno na época que eu li isso. Eu digo, meu Deus, como que eu não queria ter outra vida? Tudo que eu queria era ter outra vida, era ter outra forma de ser, outra forma de pensar, morar em outro lugar, ter outra personalidade, ter tudo. E aí eles confiam em mim, você não gostaria. E aí, depois de muito tempo, eu fui entender o que era isso. Porque se você quisesse, você já seria. Você é exatamente o que você quer, gente. Você é exatamente o que você quer ser. Sem tirar nem pôr. Quando você quiser ser outra pessoa, instantaneamente, pelo poder te dado a Deus de manifestação, você manifesta. No mesmo dia, no mesmo instante que você decide que isso eu não quero,
ou isso eu quero, você manifesta instantaneamente pelo poder que a graça te deu de manifestação aqui na matéria. A sua vida, as suas relações, o que você é exatamente o que você sempre quis ser. No momento que você realmente não quiser, muda. Instantaneamente. Instantaneamente. Por quê? Porque tem um poder da graça divina que te deu de manifestação de qualquer coisa que você acredita que é possível na sua consciência, você manifesta. Entendido? Então é isso. Eu sei que é sobre visualização, mas acho que deu para entender. Você precisa sim visualizar, e sim o que você visualizar acontece. Eu dei o exemplo das minhas ruguinhas, eu dei outros exemplos de concerto que eu faço nas coisas, né? Em mim também. Então, tudo aquilo que você acredita que é possível, é possível. Basta eu só visualizar? Não basta. Não adianta eu visualizar a vida inteira que eu virei advogada. Se eu não fizer o curso de direito, eu não recebo o diploma de graduada em direito, tá? Eu não recebo a minha OAB. Se eu não tiver diploma em direito, eu não recebo minha OAB. Então, precisa fazer aquilo que a graça te intui, a partir daquela visualização que tu tem do teu desejo. A graça vai se abrir e te intuir a pensar, a fazer e a ser coisas. E aí você vai executando o projeto da graça e aí você vai ter o resultado que você deseja, ok? É assim que funciona. Você quer uma BMW, não sei o que, você se visualiza. E aí a graça vai te mostrar como essa BMW pode chegar até você. Quando vem da graça é fácil, quando não vem da graça é tudo muito complicado. Então a graça vai te dar a forma para aquela BMW chegar até você. Tá bom? É assim que funciona. E aí você vai executar, agir, expressar a consciência divina original, expressar a vontade de Deus para sua vida. E aí você vai ter o resultado que é a vontade de Deus para tua vida. E nunca mais você vai se sentir vazio, sozinho, sem propósito. Porque o projeto divino é o seu projeto, é o motivo da sua existência, é para isso que você foi feito. Se uma xícara foi feita para receber um café ou um chá, é isso que ela faz. E ela se sente feliz fazendo isso. É a mesma coisa você. Você tem um projeto da graça. Se você vive esse projeto, você vai ser feliz fazendo isso. Isso que vai te completar, não é outra pessoa. O que vai te completar é a execução do projeto divino da graça na tua vida. E isso a gente vai fazer nesse ritual do dia 25, então venham, tá? E quem estiver vendo esse vídeo mais adiante, é só comprar o ritual online gravado, que você vai receber igualzinho, tá? Tem egrégoras trabalhando só para isso. Inclusive o teu mentor, que fez com que tu chegasse até esse ritual, tá bom? Um beijo, amo vocês e a gente se vê segunda. Não sei se amanhã vai dar pra fazer live, se der eu faço, se não der, não venho aí, eu venho segunda, tá? Amo vocês, muito obrigada.